Olá, alunos! Meu nome é Graciele, eu sou a professora de Ciência do 9º ano do Ensino Fundamental. E hoje nós vamos falar sobre matéria. Hoje nós vamos aprender sobre o que é um fenômeno. Existem vários tipos de fenômenos. Hoje nós vamos estar aprendendo aqui sobre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Nós vamos aprender sobre os estados da matéria, os estados físicos da matéria, as mudanças que podem ocorrer nesses estados físicos, sobre as propriedades da matéria. Mas afinal, o que é uma matéria? Matéria, ela pode ser definida como tudo aquilo que possui uma massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo, isso aqui possui massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é uma matéria. Eu sou uma matéria, essa TV é uma matéria e todos os outros objetos que você poder olhar e que vai estar ocupando uma massa, possui uma massa e vai estar ocupando um lugar no espaço. Aqui tem alguns exemplos, como a madeira, o ferro, o vidro, tudo isso são exemplos de matéria. Existem outras definições que nós damos à matéria, por exemplo, uma árvore é uma matéria, mas se nós cortarmos um pedaço dessa árvore, por exemplo, se eu cortar o tronco dessa árvore, e esse tronco eu vou dar o nome de corpo, que é a madeira, né? E se eu pegar esse corpo para usar como utensílio ou fazer algum outro tipo de ferramenta para o meu uso, eu vou dar o nome de objeto. Agora, o fenômeno. Muitos fenômenos podem ocorrer na matéria, mas antes de falar dos fenômenos, a gente precisa definir o que é um fenômeno. O fenômeno é qualquer acontecimento que possa ser observado, que ocorra na natureza ou seja provocado por meio de algum experimento. Exemplos de fenômenos. A folha caindo de uma árvore é um fenômeno, porque nós conseguimos observar o momento em que a folha vai estar caindo. A gente, quando corta um pedaço de papel, um gelo derretendo é um fenômeno que vai estar ocorrendo, né? Alguma efervescente, quando a gente põe na água, vai estar ocorrendo ali um fenômeno. E a queima de um fósforo, a queima de algum papel vai estar ocorrendo. Nesse caso, vai ser um fenômeno químico, o qual nós vamos compreender agora, de saber diferenciar o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Fenômeno químico é quando ocorre alteração na estrutura da matéria. Aquela matéria que era antes modificou devido ao fenômeno químico. Quando a gente liga um palito de fósforo, por exemplo, aquela cabecinha do palito, né, mudou ali aquela constituição, ocorreu uma oxidação e aquela matéria já não é mais a mesma coisa. Ou então, quando a gente queima um pedaço de papel, a gente coloca o fogo no papel e o resultado daquilo ali vai ser uma matéria, mas totalmente alterada as suas moléculas, não é mesmo? E os fenômenos físicos são os fenômenos que ocorrem, mas não altera a matéria. O derretimento de um gelo, né? Houve ali uma mudança no estado da matéria, mas a constituição da matéria continua a mesma coisa. Se a gente cortar um papel, houve uma alteração no tamanho da matéria, mas a constituição molecular daquela matéria continua a mesma coisa. Então, existem dois tipos de fenômenos, físicos e químicos. Vamos compreender e entender o que ocorre no comportamento das moléculas que faz com que a matéria possa ser apresentada em vários estados. Aqui eu ampliei melhor a imagem para que vocês possam ter uma melhor compreensão. O gelo aqui, que está no estado sólido, geralmente a matéria que está no estado sólido, ela apresenta forma e volume constante. Ou seja, esse plástico aqui está no estado sólido, ela vai ter a forma e volume sempre constante, ele não vai alterar. Mas o que é que ocorre nas moléculas para que ele se comporte assim? Ou até mesmo para que um gelo venha apresentar sempre aquela forma e volume constante, se tiver em temperaturas ideais, é claro, para que venha manter aquele gelo naquele formato. O que vai interferir é o comportamento das moléculas. Aqui a gente pode observar que as moléculas da água estão bem justapostas, estão bem juntinhas.
ele apresenta pouca flexibilidade na sua movimentação. Então, não tem como ocorrer uma alteração na forma e no volume desse gelo. Já no estado líquido, essas moléculas é como se ocorresse uma repulsão. As moléculas já começam a se afastar uma da outra, ocorre uma flexibilidade maior no movimento dessas moléculas e faz com que a água, que está no estado líquido, apresente volume constante, não altera o volume. Em compensação, pode variar o formato. Se eu pegar uma água e colocar em um copo, a água vai ter o formato daquele copo. Mas se eu colocar em uma garrafa, a água vai ter o formato daquela garrafa. Isso tudo é devido à flexibilidade em que essas moléculas podem se movimentar entre si. Já as moléculas no estado gasoso apresentam uma maior repulsão. Elas têm uma flexibilidade bem maior. É tanto que quando a gente coloca um botijão, por exemplo, o gás está contido ali naquele botijão, mas quando ocorre um escapamento de gás, o gás toma proporção que pode tomar conta de toda uma cozinha ou até mesmo de uma casa inteira. Então, devido à tendência de ocorrer repulsão nessas moléculas, elas conseguem ter uma agitação maior e elas conseguem ocupar todo o espaço em que elas estão inseridas.